Oi, gente, tudo bem? Algumas pessoas vieram no meu Instagram perguntar quais cursinhos eu fiz e quais eu recomendaria fazer e quais eu não recomendaria. E pra isso eu acho legal gravar alguns vídeos comentando, porque eu acho que não é algo muito direto ao ponto. Não dá pra gente simplesmente falar que um cursinho é bom e outro ruim. Depende muito do perfil em qual você está inserido. Dependendo das suas demandas, cada cursinho vai suprir o que você busca. Então, nesse vídeo, eu vou comentar um pouco sobre a minha experiência no cursinho Etapa daqui de São Paulo. Então, gente, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando pensa em um cursinho pré-vestibular é a questão do material didático. No Etapa, ele funcionava da seguinte forma. Eles dividiam mais ou menos como se fossem bimestres. Então, a cada 2 meses, praticamente, você recebia um caderno novo de estudo. Mas diferente de alguns pré-vestibulares, como o Poliedro, que eu já fiz, esse caderno ele não era dividido em matérias, ou seja, você não tinha um caderno de sala e aí você tinha os livros didáticos de cada matéria. No Etapa, pelo menos no ano que eu fiz, quando eu estudei lá, não funcionava dessa forma. Era um grande livro, uma grande apostila, que dentro dessa apostila tinha todos os exercícios e todas as matérias que você ia utilizar no cursinho. Então, dentro desse livro você encontrava História, geografia, matemática. obviamente divididos, mas dentro de um volume só. Então era um volume que você recebia. Casualmente, você recebia alguns volumes extras, que eram volumes referentes à análise de obras, algum volume específico para um vestibular, por exemplo. No final do ano, eles costumam dar um compilado de várias questões da FUVEST. E aí eles separam em um livro que eles chamam FUVEST. E era basicamente assim um material didático. A minha experiência, no começo, eu achei muito legal, porque você tinha um livro só para levar e não tinha aquele risco de você esquecer. Mas era um livro muito pesado, né? Porque eram várias matérias. E, sobretudo, o que eu comecei a perceber depois de um tempo, principalmente quando eu não passei, fui para um outro cursinho pré-vestibular e tive essa experiência de poder olhar para trás e comparar, foi que eu achei o material didático do Etapa muito resumido. É um material muito bom para, por exemplo, se você está fazendo revisão. Se você está em um cursinho há muito tempo, está tentando há muito tempo, talvez o material do Etapa seja benéfico para você nessa situação. Porque você está ali revisando, você já tem aquela base mais sólida e você precisa ver alguns pontos específicos. E aí talvez seja interessante. Mas de maneira geral eu não recomendaria o material do Etapa, pelo menos do cursinho pré-vestibular. Eu achei muito resumido, pouco aprofundado e para a realidade da medicina eu achei não muito benéfico, porque ele não tinha aquela profundidade que a gente vem vendo nos exames. A questão da estrutura do cursinho, hoje eles já contam com uma unidade na Paraíso que é voltada só para medicina, mas na época que eu fiz, era o começo do curso voltado especificamente para medicina, então a gente dividia o prédio com o cursinho pré-vestibular tradicional do Etapa, que é o extensivo. Geralmente a gente ficava no último andar do prédio, da Ana Rosa. Na unidade Ana Rosa a gente tinha o curso Medicina, que hoje ele se localiza na unidade Paraíso do Etapa. Por conta disso, era muito lotado. O plantão de dúvidas do Etapa, ele conta com vários professores muito bons, é um time muito grande, ele funciona inclusive aos sábados, mas é muito lotado. Por exemplo, quando eu queria corrigir uma redação, eu tinha que pegar a fila a 1 hora, e eu saía de lá às 5 horas da tarde, 4 horas, fácil. E por vezes eu tive que fazer poucas e boas durante a fila para o pessoal da noite, quando chega, eles têm preferência. E aí a plantonista que eu queria, ela atenderia até às 5, mas se alguém passasse na minha frente, eu não conseguiria ser atendido por ela, porque, por exemplo, já era 4 horas. Então, se passasse 2 alunos, eu não ia conseguir ser atendido. Então, eu tinha que fazer bolados ali para conseguir ser atendido por quem eu queria, quando eu queria. Mesmo se eu tivesse me programado para chegar 1 hora da tarde. E na minha época, eles ainda estavam implementando o sistema de aplicativo. Então você tinha que ficar literalmente na fila de redação em uma fila. Você ficava em pé, formava uma fila e ficava ali. Então você perdia totalmente o seu horário de estudo. Você não conseguia estudar, não era proveitoso. Agora eles já contam com o aplicativo. Mas o Etapa, por ele ser um cursinho pré-vestibular, que frente aos outros cursinhos pré-vestibulares de medicina, ele não é tão caro, ele costuma ter muitos alunos. E por conta desse montante de alunos, ele acaba tendo, por vezes, a sua infraestrutura um pouco precarizada, porque ele não consegue atender a demanda. Agora, uma questão que eu acho muito interessante, principalmente pra gente que fica o tempo integral no cursinho, é a questão da sociabilidade do cursinho e como o cursinho enxerga o aluno.
Lá no Etapa, uma coisa que eu experimentei foi ser tratado como número. Lá, o que mais acontecia era, por exemplo, na minha época tinha um coordenador, hoje já não é mais, pelo que eu sei, pelos amigos que continuaram lá, mas tinha um coordenador e se você levava o problema pro coordenador, ele simplesmente tratava a questão sem muita cautela. tava cagando e andando pro que acontecia. As salas eram super lotadas, o Etapa, ele funciona, pelo menos a unidade da Ana Rosa, ele funciona como um sistema de auditório, então você tinha dentro de uma sala de aula, às vezes, 300 alunos. O que acontecia? Por exemplo, quando eu levei questões referentes a problemas com professores, problemas com alunos, problemas com a infraestrutura do cursinho que eu não achava ideal e queria que, porventura, conseguissem mudar ali, o que eu experimentei foi o total descaso. Eles se importavam muito para sua opinião. Eu nunca experimentei me reunir em grupo e fazer uma grande revolução ali e tentar algo. Nunca. Então sempre foi uma coisa individual minha. Eu ia até a coordenação, levava a questão e nunca, das várias vezes que eu levei a questão, obtive algum resultado. Então o que eu experimentei lá no Etapa foi ser tratado apenas como um número. E vendem muito essa informação para quando você vai pro cursinho. Então você acaba normatizando, você pensa, ok, Eu tô no cursinho, tem muita gente, não tô no meu colégio de bairro, ok, eles me tratarem como número, tudo bem, sou o número 7. e aí você acaba se inferiorizando, você acaba perdendo, não a sua humanidade, obviamente, mas você acaba perdendo, não sei, você acaba, você não se sente muito bem ali no ambiente. E isso foi uma coisa que eu experimentei muito com Etapa, que inclusive foi uma das questões para no segundo ano de cursinho eu não fazer cursinho. E então a relação minha com Etapa foi essa, eu experimentei muito ser tratado como um número. E isso me incomodou muito, muito mesmo. As salas eram muito lotadas e isso acabava prejudicando, por exemplo, quando eu já não sou uma pessoa que naturalmente tira dúvidas. Eu sinto muita vergonha de falar em público e é estranho eu estar gravando esses vídeos. Mas quando eu tô em uma sala lotada, a ansiedade ataca, eu sempre fico pensando, O que ciclano pensará de mim? O que fulano pensará de mim? E essa questão é uma coisa muito pessoal minha, tem a ver com a minha ansiedade, e eu acabo não conseguindo projetar a minha voz em lugares com muita gente. E é uma problemática que eu tento resolver, hoje em dia tá um pouco melhor, mas naquela época, obviamente, era fantasma, assim, que me circundava. E eu lá no Etapa, por vezes eu só segurava a dúvida, anotava, eu comecei a ter a dinâmica de anotar em um post-it a dúvida, e levar pro plantão. Só que como eu comentei anteriormente, o plantão era muito lotado. Então no começo eu até consegui fazer isso, anotava a dúvida, levava pro plantão. Mas depois de um tempo o plantão ficou muito, muito, muito lotado e eu simplesmente anotava a dúvida, colocava embaixo do caderno e rezava para não cair na prova quando eu fosse prestar. Uma coisa que eu acho muito importante pontuar sobre o Etapa, que foi uma experiência assim que talvez seja a única minha, única do meu ano, e espero eu que eles tenham resolvido essa questão, é o ponto o cronograma de aulas. O que acontecia no Etapa? Essa turma medicina que eu fiz, ele tava um embrião, talvez era no começo da turma. O que acontecia era o seguinte, a gente tinha aula de segunda a sexta e a gente sabia quais seriam essas aulas. Tinha um horário lá. O Rômulo estudará geografia na segunda, tal aula, assim até a sexta-feira. Mas a turma medicina tinha uma aula de sábado, que era uma grande novidade na época, porque o Etapa funcionava aos sábados, aulas como reforço. Então tinha um reforço para jornalismo, reforço para medicina, que era o RPM, e eram aulas aos sábados. Era assim que o Etapa funcionava. Se você quisesse fazer o cursinho só segunda a sexta, extensivo, você fazia. Mas se você quisesse um aprofundamento, tinha as aulas ao sábado. E essas aulas tinham um cronograma bonitinho. Mas nós da MED, a gente contratou um serviço que era de segunda a sábado. Ou seja, o horário não tem sábado, não existia horário de sábado. Pois é, o horário existia, mas ele era semanalmente feito. Ou seja, aos sábados você não sabia quais aulas iam ter. No começo da semana eles falavam. E chegou ao ponto, eu tive essa experiência. Posso estar Vivendo em outro mundo, outra realidade, não frequentei o cursinho e vagabundeava. Pode ser. Eu acho que eu não fiz isso porque eu ia todos os dias. Mas eu experimentei ao ponto de sábado, matérias, por exemplo, que o professor deveria dar na semana, ele dava aos sábados, aí aos sábados ele dava matérias da semana e virava um grande bacanal. Você não sabia o que estava acontecendo. Chegou ao ponto do, mais ou menos,
no terceiro bimestre, no quarto bimestre, eu já não sabia o que estava acontecendo. Tudo bem, agora é aula de química orgânica. Aí o professor de orgânica chegava e ele não tinha dado funções nitrogenadas, mas ele já estava dando reações químicas, porque ele ia dar funções nitrogenadas no sábado, mas aí ele começou a dar funções oxigenadas e virava uma grande bolha. E aí eu ficava super perdido. E foi o que aconteceu comigo na etapa. Então, pra mim, eles não conseguiam ter... Como que é o nome da palavra? Esqueci agora o nome da palavra. Organizados. O etapa não conseguia ser organizado. Talvez por ser o início de um curso, mas enquanto eles ofertam um produto, esse produto tem que ser ofertado em máxima otimização, né? Eles têm que se preparar. Tem que oferecer um produto, ele tem um projeto, aquele projeto tem esse schedule, toma. Não, lá era muito assim, tipo, eles tentaram fazer o cursinho que já era muito bom deles, o extensivo, que é um cursinho referência em São Paulo, e colocar a medicina na frente para cobrar mais e colocar aulas aos sábados. Mas não era isso. O curso pré-vestibular de medicina, quando você tem o curso voltado para isso, né, em período integral, ele tem que ter uma organização. Por exemplo, o poliedro. Eu experimentei fazer cursinho no poliedro e eles tinham essa organização que beirava o absurdo, inclusive. Mas eles eram muito organizados. E lá no etapa não, era um completo descaso com o aluno. Então é isso, gente. Foi mais ou menos isso que eu lembro da etapa. Se alguma questão ficou aberta, se vocês têm alguma dúvida, é só fazer como vocês fizeram, mandar um direct no Instagram, que eu vou ter o prazer de responder vocês com todo o meu coração e como eu puder ajudar vocês. Porque quando eu tava procurando cursinho pré-vestibular, foi uma dor de cabeça achar informação. Eu achava muita informação escrita, muita informação jogada pela internet, mas eu sentia que faltava opinião. Eu gostava de saber como que as pessoas tinham lidado. Porque, por exemplo, se eu vou pra um lugar que eu vejo que a coordenação tá pouco se lixando pro aluno, eu não vou querer ir pra esse lugar. Mesmo que tenha sido uma experiência individual e que possa ocorrer diferente comigo, eu já entro em cautela pra escolher essa opção. Então, eu fiz esse vídeo com muito carinho pra ajudar quem estiver pensando em fazer o etapa. A turma medicina no ano que eu fiz não era uma das melhores opções, mas, acima de tudo, eu acho que o cursinho, quem faz é o aluno. Se você correr atrás, você consegue tirar bom proveito. Eu consegui tirar boas coisas de lá, tirei boas amizades e bons conteúdos de lá. Mas é uma coisa que eu quero deixar ciente que, na minha experiência, não é o melhor cursinho para vestibular de medicina. Mas, sim, infelizmente, é o que você tem, é a opção que você tem, se joga, vai de cabeça e, tendo noção disso, você talvez tenha a cautela que eu não tive, que é me programar pro cursinho que não estava programado. Ou eles podem ter mudado essa estrutura, essa dinâmica, desculpa, que eles tinham. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.